Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nessa noite, nós vamos meditar no capítulo 1, a partir do versículo 19 até o versículo 26. Filipenses, capítulo 1, dos versos de 19 a 26. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar? Santo Deus e Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, por mais essa noite, ó Pai, que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos reunidos no dia do Senhor, reunidos, ó Deus, em nossos lares, com a nossa família, ou mesmo, ó Pai, estando sozinho, mas com os nossos pensamentos voltados para Ti, e com o nosso coração desejoso, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Que agrade ao Senhor, ó Deus, usar deste instrumento, deste veículo que hoje nós dispomos, mas para que a Tua mensagem, ó Deus, sendo fielmente pregada, ó Pai, e transmitida, alcance, ó Deus, os seus efeitos na vida, no coração do Teu povo, lhes alimentando, ó Deus, nutrindo as suas almas, ó Pai querido, fortalecendo os seus corações, lhes dando e transmitindo graça da parte do Senhor, para que possamos, ó Deus, viver o presente tempo, sendo dirigidos pelo Senhor e tendo a Tua voz e a Tua presença sempre, ó Deus, ao nosso lado. É o que nós te pedimos, ó Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje, no texto em que lemos, nós vamos aprender algumas lições extremamente importantes e relevantes, né? Eu fico muito feliz, assim, eu acho extraordinária a forma com que o Senhor Deus, Ele conduz o seu povo e como Ele prepara, né, alimento ao seu povo. Os irmãos sabem que eu tenho a preferência pela pregação expositiva, sequenciada, né, por crer que o Espírito Santo de Deus ele organiza melhor a mensagem do que o próprio pregador escolhe, né? E no dia de hoje, o trecho em que nós vamos meditar na Palavra de Deus, ele vai ser muito conveniente para as dificuldades que nós temos vivenciado, né, nos nossos dias, e para trazer instrução ao povo de Deus. Porque nós estamos meditando aqui na carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Filipos, e ele escreve esta carta estando preso, né? Isso não é algo que é segredo para os seus irmãos, na verdade é de conhecimento dos irmãos. Na semana passada nós vimos como a maturidade da fé de Paulo ela era evidenciada ele estando no meio da tribulação, estando no meio do momento de dificuldade, e
o Senhor usando esta dificuldade para o bem do seu povo, para o bem do seu reino. E nós vemos isso acontecendo com uma beleza incomparável, né? O Senhor Deus, ele conduz a história e mesmo as tribulações para o bem do seu povo. Paulo, preso, ele não apenas tornou-se agora e pode pregar para um público que anteriormente não era alcançado pelo Evangelho, ou não era acessível ao Evangelho, mas bem como a sua própria prisão se tornou motivação para que os irmãos eles pudessem pregar o Evangelho de forma mais intrépida. Não é? Então nós vemos a providência de Deus conduzindo a vida do apóstolo Paulo, mas nós notamos também a forma com que ele se comporta em meio a estes momentos de tribulação. No trecho em que nós lemos, Paulo ele vai nos falar sobre a expectativa que ele tem do presente e sobre a expectativa que ele tem no futuro. E nós percebemos, lendo estes versos, como o apóstolo Paulo ele tem a fé, né, o firme fundamento de todo cristão, de tal forma amadurecido que isso é notável na sua vida. Ele não tem nenhum tipo de ressentimento com o que se passou, com o passado, não é? Ele está preso e foi acusado certamente de maneira injusta. Ele está preso por pregar o Evangelho de Cristo. Estando preso, ele não está murmurando, insatisfeito, e a expectativa que ele tem para o seu futuro, ela tanto aponta para uma possível saída da prisão e reencontro com os seus irmãos, mas como aponta também para um fim, não é? Que não a liberdade, e sim talvez a morte em meio à prisão. E como ele lida com todas estas questões? A ideia para ele é como se para ele tanto a vida quanto a morte elas não tivessem um valor por si só. Viver é algo, morrer é algo. Viver é Cristo, morrer é lucro, não é? Então há uma paz que é colocada sobre a vida daquele que entende o verdadeiro significado de viver. Nos dias em que nós vivemos, é muito possível que essa frase que é tão conhecida ela seja constantemente repetida. O que a gente tem de mais importante? Não é? As pessoas não podem trabalhar, não podem obter o seu sustento e alguns são privados de muitas coisas e as pessoas dizem o que a gente tem de mais importante é a vida, o restante a gente conquista, a gente consegue. O bem mais precioso do homem é a vida. E a grande questão que vai ser levantada na meditação que faremos nestes versículos é se de fato o que nós temos de maior valor é a vida. Vejamos, perceba o apóstolo Paulo a partir do versículo 19. Ele diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Isto mesmo, o quê? Nós sabemos que ele menciona que alguns estão pregando o Evangelho por vários motivos e alguns tentando prejudicá-lo, ou trazer a tribulação às cadeias do apóstolo Paulo. Mas todas estas coisas que têm acontecido, ele entende que estão de acordo com a vontade de Deus e a forma com que a história tem se desenrolado, a providência de Deus, vai redundar em libertação para ele. E perceba que algo que ele coloca no versículo 19 nos chama a atenção. Ele vincula dois motivos, para a sua esperança de libertação, a sua esperança de salvação. O primeiro deles é pela vossa súplica, pela oração da igreja. A igreja que clamava, a igreja que intercedia. E logo em seguida ele diz, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Veja, é extremamente instrutivo o apóstolo Paulo a vincular a estes dois motivos a sua esperança. Tanto a súplica da igreja quanto ao agir extraordinário do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós vivemos em um dilema muitas vezes. Porque nós sabemos que nós devemos clamar e pedir a Deus,
mas sabemos também que a vontade de Deus ela será realizada. E muitas pessoas, pelo fato de entenderem ou de crerem na soberania de Deus nesta forma, e não é um erro você crer que de fato o Senhor Deus é soberano e tudo ocorre conforme a sua vontade, mas o erro está em pensar que pelo fato de Deus ser soberano e tudo ocorrer conforme a sua vontade, nós não devemos clamar, ou nós não devamos suplicar, ou nós não devamos crer no benefício da oração. Parte do credo nos decretos eternos de Deus, ou de que o Senhor Deus pré-ordenou todas as coisas, inclui crermos que Deus ordenou não apenas as coisas em si, mas também os meios para que estas coisas aconteçam. E então, nós devemos crer que, a despeito de sabermos que a vontade de Deus sempre será cumprida e realizada, pode ser que a oração, o clamor do seu povo, seja também um meio ordenado para que as coisas predeterminadas venham a acontecer. Não é? Uma coisa não impede a outra, uma coisa não anula a outra. Clamar a Deus, rogando que Ele haja, não impede de que nós creiamos, que nós possamos de fato crer que Ele agirá conforme a sua soberania, conforme a sua vontade santa e sábia. Nós não podemos anular estas coisas. Não devemos deixar de clamar fervorosamente e também não devemos deixar de confiar de que Deus age soberanamente conforme a sua vontade. Porque se nós confiarmos mais na oração, se não formos atendidos, nós vamos desconfiar de Deus. E se nós confiarmos mais na soberania, nós não vamos clamar crendo. Nós não vamos confiar que, como a palavra de Deus diz, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, estas duas coisas precisam andar de mãos dadas. Nós cremos na soberania, mas nós oramos porque é o próprio Deus que ordena que nós oremos. E entendemos que a nossa oração pode ser um dos meios ordenados pelo Senhor para que as coisas aconteçam conforme a sua soberana vontade. Devemos entender que estas coisas elas não são contraditórias, mas elas são complementares. Esta é a ideia transmitida pelo apóstolo Paulo aqui no versículo 19. E perceba que ele vai colocar na sua esperança uma expectativa que está para adiante disto. No versículo 20 ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Não é? Ele crê e confia no clamor, na súplica, no agir providencial do Senhor, mas crê também que a mão do Senhor está a seu favor e que ele não será envergonhado. Não significa que o apóstolo Paulo ele não seja afetado pelas coisas temporais. Lembre-se que ele está aprisionado e talvez muitas acusações tenham sido feitas contra ele e talvez muitas tentando apenas incriminá-lo e de alguma forma denegrir a sua moral. Mas ele tem a firme esperança de que não será envergonhado, crendo que ele glorificará a Cristo, tanto no desenrolar da história, em sendo liberto ou em não sendo liberto. Veja só como ele deixa isso claro no final do versículo 20. Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Perceba, meus irmãos, que a forma do apóstolo Paulo lidar com as circunstâncias em não sendo alguém preso ao passado por conta das coisas que já vivenciou, nem desesperado no presente e nem desesperançoso no que diz respeito ao futuro. A despeito disso, ele vive uma vida confiante na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E confiante de tal forma que entende que, a despeito do rumo que a sua vida pode tomar, e perceba, ele não tem conhecimento disto, ele não sabe do que vai acontecer, do que está à sua frente, mas ele sabe de algo.
que Cristo será engrandecido no corpo dele, na sua carne, né? Que a vida que ele leva, ela vai conduzir à glória de Cristo, ele vai manifestar a glória de Cristo. O sofrimento que ele tem padecido, ele vai redundar em glória a Cristo. A injúria, a injustiça, as acusações, as prisões, as cadeias, todas estas coisas que são maléficas aos nossos olhos, o Senhor certamente tornará gloriosa por intermédio de Cristo, não é? E aí nós vamos encontrar uma pessoa que é completamente desprendida de outras questões. A preocupação do apóstolo Paulo é se Cristo será glorificado ou não. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a nossa vida, né, quando nós falamos sobre viver, e essa passagem, especialmente os versículos que estão adiante, até o versículo 23, ela vai nos levar a meditar seriamente sobre algumas questões. Especialmente nos nossos dias, onde aparentemente há um terror mortal, né? Um medo da morte. E esse medo ele tem causado, inclusive, histeria entre as pessoas, ansiedade, não é? Pessoas que estão adoecendo mesmo da mente, não é? Fisicamente, por conta dos medos que estão aparentemente aí postos ao nosso redor. E aí a grande questão que vai ser levantada é: o que é a vida? E o apóstolo Paulo ele vai falar coisas que talvez você não compreenda, né? Quando o normal seria que nós, como cristãos, como filhos de Deus, entendêssemos como sendo algo natural. Mas nós temos amado tanto as coisas desta vida, nós temos colocado tanto o nosso coração sobre muitas coisas, que às vezes, na verdade, às vezes não, quase sempre nós preferimos esta vida, até mesmo do que estar com Cristo. Se você perguntar para qualquer irmão hoje, mesmo a tom de brincadeira, eu falei isso algumas vezes para algumas pessoas, falei isso ontem, na verdade, numa videochamada com uma mamãe e uma irmã de Teresina. Elas estavam lá juntas e mamãe havia testado positivo para a Covid. E eu falei, minha irmã, graças a Deus todo mundo já tem aí a certeza de salvação. Ela arregalou os olhos e disse, mas eu ainda quero viver um bocado, viu, pastor? Aí eu fiquei, aí eu percebi, nós temos certeza de salvação, nós cremos que estaremos com Cristo, mas nós queremos estar aqui por mais tempo, por bem mais tempo. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele tem à sua frente, e longe de você acreditar que o apóstolo Paulo ele é algum tipo de sadomasoquista ou de alguém que goste do sofrimento. Não, ele deseja liberdade, sim, ele deseja estar com seus irmãos, sim, mas ele tem a convicção de que, independente do destino, do rumo que a sua vida siga, o propósito da sua vida é de fato glorificar a Deus. Ele vai dizer, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer viva ou quer morra, o propósito do apóstolo Paulo era glorificar a Deus. Não apenas uma vida para a glória de Deus, mas também uma morte que glorificasse a Cristo. Perceba o que ele diz no versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida para o apóstolo Paulo era viver para o reino, era anunciar o evangelho do reino, era plantar igrejas, era edificar vidas. Aí você pode pensar, mas ele era um missionário, isso faz parte do ministério dele. Mas você lembra daquela pergunta do catecismo, e a única pergunta talvez que todos ainda lembrem, que é a primeira pergunta do catecismo, sobre qual é o fim
do homem, qual é o propósito da vida do homem, nós dizemos e respondemos, né? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A grande questão é, na prática, de fato, nós entendemos que a nossa vida ela é glorificar a Deus, é trazer glória ao nome do Senhor, quer seja breve, quer seja uma longa vida, em todo o tempo. Nós entendemos que o nosso propósito, ou o que nos move, deve ser de fato fazer o nome do nosso Senhor conhecido e glorioso? Meus irmãos, veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer, no versículo 22 e versículo 23. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Veja, ele não sabe o que escolher. Ele tem entre a vida e a morte. Mas perceba que isso causa dúvida no seu coração. Se eu tivesse que... Eu sei que é uma pergunta boba. Você pergunta para qualquer pessoa, em qualquer lugar, quem quer ir para o céu, todo mundo levanta a mão. Não é? Você pergunta, quem quer morrer? E ninguém responde nada, todo mundo olha para o chão. Não é? Mas o apóstolo Paulo, ele tem um dilema aqui entre permanecer no seu ministério e edificar e trazer proveito aos irmãos, ou em partir e estar com Cristo. E perceba que no versículo 23 ele dá a entender de que a segunda opção, que é a opção que nós consideramos inimaginável, é a opção pela qual ele nutre mais afeição, a morte. Ele, entre a vida e a morte, ele vai dizer que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ora, ele entendeu de fato o que é a vida e entendeu também o que é a morte. Ora, viver para nós que nascemos de novo é sim ter um trabalho pelo nosso Senhor, é sim glorificá-lo em meio aos nossos trabalhos, em meio aos dons que Ele nos deu, mas é mais do que o que nós temos buscado, não é? Quantos e quantos de nós, meus irmãos, não temos buscado coisas para esta vida, não temos buscado apenas conforto para esta vida, nós temos feito planos, inclusive, né? Nós temos muitas pessoas que já têm traçado os planos dos próximos anos nas suas vidas, né? Muitos jovens que já colocam as suas vidas na seguinte expectativa: no próximo ano farei isso, no ano que vem farei aquilo, quando eu tiver 20 e poucos anos, terei passado em tal e tal concurso, quando fizer 30 e poucos anos, já terei uma renda de não sei quantos mil reais, aí eu caso. Cristo não faz parte dos nossos planos, na grande maioria das vezes. Outra questão que toma muito a mente das pessoas dos nossos dias é quando você vai ter o seu primeiro milhão, ou quando você vai ter estabilidade suficiente para cruzar os braços e para descansar e para regalar-se, não é? Para tão somente vestir um pijama e enfiar-se dentro de um quarto, ou pior, né? Ou para muitas pessoas melhor, ter dinheiro suficiente para viajar pelo mundo, não é? Aparentemente, todos os nossos planos, eles giram em torno desta vida e dos prazeres que esta vida pode nos proporcionar. O que está muito distante de ser os planos e objetivos aqui do apóstolo Paulo, né? Para ele, o viver envolvia o trabalho para o reino de Cristo, a glória de Cristo. E a morte? A morte era o encerrar de uma batalha, era o fim
de uma luta contra o pecado e estar junto do seu Senhor, aquele o qual ele anela, né, profundamente, estar junto dele. É extremamente vergonhoso, meus irmãos, para nós cristãos, que professamos amar a Cristo, né, que dizemos que Ele é o amado das nossas almas, é o desejado dos nossos corações, mas na grande maioria das vezes nós não temos nenhum prazer, não nutrimos nenhuma expectativa pela eternidade. São raríssimos os casos de cristãos que de fato aguardam a vinda de Cristo ou desejam estar com Ele, e isso é extremamente preocupante. Nós não entendemos o que é a vida. É por isso também que muitas pessoas sofrem amarguradas porque não compreendem o que é a morte. Paulo vai falar sobre a morte como uma partida. Para o cristão, a morte não é o fim. Cristo venceu a morte. A morte é o início de uma nova vida, de uma vida com Cristo, de uma vida onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais a luta que tem tanto nos assolado contra o nosso coração, contra os nossos pecados. Morrer é o fim da angústia e o início de um gozo incomparável com o nosso Senhor. Longe de ser um incentivo aqui para que as pessoas... Até surgiu um certo receio na forma de abordar este versículo, porque algumas pessoas vão dizer, isso é um incentivo à morte, para que as pessoas amem e desejem a morte. Não. Principalmente nos dias em que vivemos, onde o suicídio tem se tornado uma alternativa para muitas pessoas. Paulo ele não está desistindo da vida. A alegria dele não é fugir dos seus problemas. Na verdade, ele não toma a sua vida, mesmo estando encarcerado, como um problema. Ele glorifica a Deus pela sua vida, mesmo atribulado. Ele não está amargurado. Ele tem a sua fé firmada naquele que é o autor e consumador, naquele que é o provedor de todas as coisas. Mesmo nas circunstâncias adversas, ele não está com o seu espírito quebrado. Ele está seguro. O seu desejo por partir não é uma fuga da realidade. O seu desejo por partir é o desejo de estar com o seu Senhor. Alguns notáveis homens, no momento de suas mortes, eles vão dar testemunho disso, de como a partida de quem ama a Deus é algo totalmente distinto do que aqueles que estão desesperados porque não têm esperança no porvir. Um deles é Martin Lloyd Jones, um dos pregadores mais influentes no século XX, pregador galês, que no seu leito de morte, ele pede aos irmãos que não orem mais por ele, pela sua saúde, e que lhe permitam estar com Cristo, né? Que não clamem mais, que não o prendam mais nessa terra, mas que o permitam estar com o seu Senhor. Há uma forma distinta de encarar a morte para aqueles que servem a Cristo. Por que isso é importante, irmãos? Porque eles não temem a morte. Eles vivem sem temer a morte. Eles sabem que o Senhor já venceu a morte. E eles, de forma desimpedida, desempenham o seu ministério sem temer o que muitos homens temem e sem idolatrar o que muitos homens idolatram, que é a sua própria vida. Há um bem mais precioso do que a vida, e é esta a verdade que salta aos nossos olhos. Há um bem tão precioso que o apóstolo Paulo ele já não consegue ver uma distinção de valor entre a vida e a morte, porque ele tem ao Senhor Jesus Cristo. Então, para ele estar vivo ou estar morto é algo que ele já não tem como escolher com certa facilidade. Ele vai dizer, não sei o que hei de escolher. Porque Cristo, de fato, é o maior bem. Cristo é o bem
maior do que a própria vida. Algo que nós não podemos perder, como algumas pessoas vão dizer. Você tem que estar vivo. A vida é o seu maior bem. Se você perder a vida, você perde tudo. Não. Se você não tem a Cristo, você não tem nada. E se Cristo o tiver, a morte não poderá tomar nada de ti. Cristo é o nosso bem. É a nossa segurança, quer na vida e quer na morte. Esta é a primeira pergunta, a primeira afirmação do Catecismo de Heidelberg. Qual é a nossa única segurança, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? É que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. A fé em Cristo Jesus é a segurança de que Ele é o nosso bem e que nada poderá nos furtar dele, nem nesta vida e nem no porvir. O cristão ele precisa ser destemido, então. Não é? Mas veja, há algo que move aqui o coração do apóstolo Paulo, embora ele não saiba o que vai acontecer com ele, né, nestes dias que seguirão antes, né, do seu fim. Mas ele está em dúvida porque prefere estar com Cristo. Não é? Ele, como um cristão de fato, ele preferiria muito mais estar com o Senhor do que estar nesta terra. Mas há algo que balança o seu coração. Veja o que ele diz. Por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Né? Ele deseja mais estar com Cristo, mas entende e coloca o bem da igreja como sendo aqui um ponto importantíssimo na sua escolha. Né? Como se estivesse, de fato, fazendo uma escolha. É necessário permanecer com os irmãos. É necessário estar com os irmãos. É necessário, nesta vida, cuidar dos irmãos. É o que ele vai dizer. É mais necessário permanecer. Estou convencido disto e certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ora, a despeito do seu desejo de estar com o Senhor, ele entende que, estando na carne, ele ainda poderia servir muito ao reino e abençoar muitos irmãos. Veja se não é aqui um resumo do que nós temos na lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a própria vida, e amar o próximo como a si mesmo. O desejo de edificar os seus irmãos, o desejo de ver o progresso deles e caminhar mais com eles, para que a glória de Cristo seja manifesta no meio do povo de Deus, por intermédio da presença do apóstolo Paulo no meio da igreja. Nós encontramos aqui, meus irmãos, lições que são importantíssimas para a nossa vida e para a nossa morte. Né? De fato, o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui este ponto central que vai ressignificar coisas que são tratadas talvez de maneiras equivocada sobre muitas pessoas. Né? A vida e a morte. Nós não precisamos nos desesperar no temor da morte. Nós não precisamos ver a morte como o único mal irremediável, que é o cumprimento da sentença de todo o ser vivente, porque tudo que é vivo morre. Né? Não é o fim, não é algo terrível demais. Terrível é estar sem Cristo. Terrível é partir, mas não para junto de Cristo. É já estar morto, mesmo caminhando, respirando, trabalhando. É estar morto, mesmo sendo jovem, tendo saúde. É estar morto, mesmo sendo bem-sucedido. Mesmo tendo suas realizações profissionais. Mesmo seguindo todos aqueles planos que foram idealizados na juventude, cumprindo cada um deles. E ainda assim, estando morto. Porque quando a morte física chegar, não haverá esperança, não haverá alegria, não haverá gozo.
Mas aqueles que vivem para a glória de Deus, o Senhor tem como preciosa aos seus olhos a morte dos seus santos. A morte não é algo a ser temido. A morte é um encerramento da nossa missão, da nossa luta, da nossa batalha, do nosso participar dos sofrimentos de Cristo. E é o nosso início de uma vida eterna com o nosso Redentor, com o nosso Senhor. Entre a eternidade e o temporal, não há como você duvidar no que escolher, não é? Apenas para que o nome de Cristo seja ainda glorificado, é que o apóstolo Paulo deseja permanecer para o bem da igreja, né, e para a glória de Cristo. Meus irmãos, que as palavras do apóstolo Paulo aqui pela palavra de Deus, elas alcancem os nossos corações, nós possamos meditar sobre estas verdades que são centrais aqui na mensagem do apóstolo Paulo aos Filipenses, e que nós possamos organizar de fato as nossas prioridades, tendo Cristo como o fundamento das nossas vidas. Viveremos melhor e certamente morreremos de forma mais gloriosa, né? Viveremos para Cristo, veremos a morte não como um terror a ser temido, mas como o apóstolo Paulo via, né? Lucro, que é incomparavelmente melhor. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ensine por meio da sua palavra, mude as nossas prioridades, dirija os nossos passos em direção à sua vontade. Boa noite a todos, que o Senhor vos abençoe.